capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler todo esse capítulo. Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o 11. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Irmãos, João, o apóstolo João, no final, por volta do final da sua vida, a gente não sabe exatamente o ano, entre o ano 85 e 90, por aí, João, ele está preso na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Cristo, por causa do Evangelho. E durante a sua estadia ali, em prisão, ele começa a receber algumas revelações de Deus. Até o capítulo 3, o Senhor Deus, ele direciona 7 cartas às 7 igrejas, que representam toda a igreja em todos os tempos. E a partir do capítulo 4, as coisas começam a tomar
um novo rumo, Deus vai mostrar coisas diferentes para João, a consumação de todas as coisas. Nesse capítulo 4, nós temos uma visão extremamente, ou melhor, o relato de uma visão extremamente importante e majestosa. João, ele diz que ele está ali, né, ele fala, depois dessas coisas, que coisas são essas? Jesus acabou de ditar para ele 7 cartas para 7 igrejas. Depois disso, nós não sabemos quanto tempo passou entre aquilo que aconteceu até o capítulo 3, o que aconteceu ali até esse momento. João fala que ele olha para o céu e ele vê não apenas uma porta aberta, mas ele ouve aquela voz que já falou com ele e o chama. E o interessante é que Deus chama e imediatamente João ele vai para a presença de Deus. Deus fala, sobe para cá e eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. E imediatamente João está na presença de Deus. Ele não está fisicamente na presença de Deus, é uma visão em espírito. Ele diz isso no primeiro capítulo, no dia do Senhor eu encontrei-me uma visão com Deus. Ou seja, ele está num estado que nós não experimentamos. Somente alguns personagens bíblicos tiveram esse privilégio, e ele está diante de Deus, e ele fala que ele está no céu, e ali ele vê armado, ele vê montado, ele vê na frente dele um trono, e toda visão converge para esse trono. Esse trono rouba toda a cena, nada mais importa, o que importa é o trono. Não apenas pelo trono em si, mas por aquele que está sentado sobre o trono. E João começa a descrever aquilo que ele vê. E ele começa dizendo, olha, aquele que está sentado sobre o trono, e a nossa mente é imediatamente captada, a gente começa a imaginar essa cena, e é interessante, ou é importante notar, é mais que interessante, é importante notar que Deus, através de João, ele dá algumas informações, mas ele não dá muitas. Porque se ele desse mais do que isso, nós transigiríamos no pecado. Nós ultrapassaríamos a linha e começaríamos a tentar imaginar como Deus é. E ao fazer isso, nós cometemos pecado. Porque nós pecamos porque nós reduzimos Deus. Mas João vai dizer, olha, primeira coisa, o que está sentado sobre o trono. Ele não dá muito detalhe, mas ele diz assim, ele é como a pedra de jaspe. Se vocês já tiveram curiosidade de pesquisar como essa pedra ela é uma pedra vermelha. E aí ele fala, ele é como uma pedra de jaspe, e ele começa a descrever como é o trono. Está sentado sobre o trono, e aí ele vai dizendo aqui, versículo 4, 3, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ele brilha uma tonalidade vermelha. Nós não sabemos como ele é, mas ele está sentado sobre o trono. E sardônio também é uma pedra avermelhada, e ao redor do trono há um arco-íris. Eu já vi algumas representações do arco-íris mesmo, mas não é isso. A palavra grega ali não é bem um arco-íris, é o arco celeste. O que tem ali é um degradê de cores. Tá? Tanto é que esse degradê de cores, o aspecto, ele vai dizer aqui, o trono é um arco semelhante ao aspecto à esmeralda. O arco-íris, ele não é tonalidade esmeralda. Então você vê um degradê de cores esverdeadas. E ao redor do trono, 24 anciões. Ninguém sabe direito quem são esses anciãos. Mas a gente imagina que pelo número seja a representação de todo o povo de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que era representado pelos 12 patriarcas e os 12 apóstolos. A igreja está ali representada. O povo de Deus está ali representado naqueles 24 anciãos. Eles estão assentados também sobre tronos, eles estão com coroa, e eles estão em volta daquele que está sentado sobre o trono. E aí o texto diz que não só esses homens que estão ali assentados e em volta do
do trono, daquele que está sentado sobre o trono, que ele diz que o cabelo é branco, a veste totalmente branca, totalmente santo. Ali a gente vê a mistura ali de algumas visões do Antigo Testamento, né? Ali é o ancião de dias, é o Deus Todo-Poderoso que está ali. Aí ele vai dizendo, olha, no versículo 5, do trono saem relâmpagos e trovões, vozes, ardem tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Não é que existam 7 Espíritos, é o Espírito na sua totalidade, o Espírito Santo. Diante do trono, como um mar de vidro semelhante ao cristal. Olha quantas coisas estão ali entre aquele que está sentado no trono e João. Tem trovões, tem raios, tem tronos que representam todo o povo de Deus em todas as eras, tem tochas de fogo, tem um mar como de um cristal, e a gente não consegue imaginar como é que é isso, né? Foge da nossa capacidade, mas João ele tenta explicar mais ou menos como que é para nós, e isso tudo separando João daquele que está sentado sobre o trono. E aí ele vê também 4 animais que representam toda a criação. Esses animais, dito que eles têm olhos por dentro e por fora, é uma visão aterrorizante. O pecador está diante do Deus de toda a terra. E toda vez que o pecador está diante do Deus de toda a terra, a visão é sempre aterrorizante para aquele que está diante dele. Olha Daniel, o que ele diz quando ele vê Deus? Ele vê Deus e ele cai como morto. Isaías, ele olha para Deus numa visão, no templo, e ele fala, ai de mim que vou morrer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ezequiel, a mesma coisa, e agora João. E aí diz que, ele relata como são esses seres viventes, e aí diz que esses seres viventes não descansam, mas dia e noite, o tempo todo, eles cantam, e eles louvam, e eles contam um poema, eles glorificam a Deus, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir. Irmãos, essa semana eu tive, e isso é um testemunho pessoal, eu tive uma semana bastante difícil mesmo. Sexta-feira foi especialmente difícil para mim. E aí, quando começou o culto hoje, nós começamos a ler a passagem bíblica e começamos a cantar, eu senti uma alegria muito grande. Porque nós passamos semanas difíceis, mas Deus ele prepara para nós um momento em que juntos nós podemos nos aproximar de Deus em adoração. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, depois da escola dominical, e eu estava explicando para ela o nosso culto, né? Se você não notou, irmãos, o nosso culto, a nossa liturgia, ela funciona assim. Deus nos chama à adoração, e nós respondemos em adoração. Nós nos aproximamos dele em adoração. Então, nós temos um texto de adoração, nós fazemos uma oração de adoração e nós cantamos um hino de adoração. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, como Ele é luz e luz plena, e eu falei isso também para os alunos da escola dominical, estão lembrando dessa aula aí, nós nos aproximamos da luz, as manchas e a mácula do pecado, ela aparece, ela avulta. Aquilo que estava meio... Sabe quando você põe uma roupa assim e fala, olha, ela está meio manchada, mas onde eu vou estar não vai ter muita luz, ninguém vai ver. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, a luz de Deus ilumina e os nossos pecados aparecem. Então o que nós fazemos? Confessamos a Deus os nossos pecados. E Ele nos perdoa porque Ele é bom, Ele é misericordioso, pelos méritos de Cristo. E quando nós confessamos nosso pecado, Ele nos perdoa e nós agradecemos porque Ele perdoou os nossos pecados. E aí Ele fala conosco. Ele já falou na hora dos hinos, Ele já falou através das orações, e Ele fala, e o culto, ele é maravilhoso, porque tudo é adoração, e tudo é Deus falando conosco. Até ouvir
é um ato de adoração. Eu li esse livro, e eu ganhei depois esse livro do pastor Mauro, que é O Maravilhoso Corpo de Cristo, mas ele é em espanhol. E o autor do livro, ele fala disso, ele fala, nós adoramos a Deus até mesmo quando viemos ouvir a palavra de Deus com atenção. É um ato de adoração, porque nós estamos entendendo que é Deus que fala. E quando Deus fala, nós precisamos ouvir. Nós viemos em adoração. E é sobre isso que o texto trata aqui. Eles estão adorando a Deus. Nós também adoramos a Deus. Mas quem deve adorar a Deus? O texto diz no versículo 8 e 10, quem deve adorar a Deus? Ele diz assim, olha, versículo 8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 olhos, tendo 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor, por dentro, por fora. A visão ali é bem bizarra. Mas o tempo todo, de dia e de noite, eles não têm descanso. A ideia ali não é que eles se cansam e Deus não deixa eles descansar. Não é isso. A visão ali é que eles não se cansam de dia e de noite de adorar a Deus. Já parou para pensar, irmãos, que nós adoramos a Deus com tudo que fazemos? Mas a gente se cansa? Mas haverá um dia, e aí o coral Proclamar cantou aqui, breve ele volta, que nós faremos isso dia e noite, adoraremos o tempo todo a Deus. E quando a gente estava cantando aqui, eu estava pensando, é isso que eu quero fazer toda a minha vida. Adorar a Deus. Eu não consigo ainda. Eu não sou capaz de fazer isso. Nenhum de nós é. Mas haverá um dia que Deus suprirá essa nossa necessidade de descanso em Cristo, e nós poderemos adorar a Deus dia e de noite. Olha que maravilha. Que coisa grandiosa, que coisa gloriosa. Esses animais podem fazer isso o tempo todo, glorificar a santidade de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e o que há de vir, aquele que é eterno. O versículo 10 diz que os 24 anciãos, a gente tem mania de falar anciões, né? É anciãos. Os anciãos, o povo de Deus, prostram-se diante dele, e eles estão todos coroados, porque eles já estão vencidos, já estão glorificados, já venceram. Cristo venceu por eles, e agora estão glorificados, mas eles diante de Deus, eles não são dignos, e eles tiram sua coroa, eles se curvam, e o texto diz que eles lançam, o original ali no grego diz que eles lançam sua coroa, como se eles dissessem assim, olha, isso aqui foi o Senhor que nos deu, nós não somos dignos, o Senhor é digno, e eles adoram a Deus. Toda a criação adora a Deus. Todo ser que respira adora a Deus, é isso que a Bíblia diz. Às vezes eu vejo, depois da chuva, eu já vivi em locais onde era mais rural, Caçapava, é mais rural que aqui. A Priscila gosta quando eu confesso que a minha cidade é rural. E aí quando chove, depois que chove os passarinhos cantam, e eu ficava observando os passarinhos cantando, e eu pensava comigo, do jeito deles, eles estão adorando a Deus, gratos pela chuva. Toda a criação adora a Deus, todo o povo de Deus adora a Deus. Quem deve adorar a Deus? Todo ser que respira deve adorar a Deus. Quando se deve adorar a Deus? Bom, a gente não consegue fazer isso como esses aqui fazem, mas no versículo 8 e no versículo 10 diz que quando eles adoram a Deus? Dia e noite. E no versículo 10 vai dizer que eles fazem isso, eles adorarão pelos séculos dos séculos, pela eternidade. Eu fico arrepiado quando eu penso nisso. Que maravilha! Poder adorar a Deus, não tem dia nem noite, na verdade, né? É o tempo todo. E quando? Pelos séculos dos séculos. A gente não pode fazer isso totalmente hoje, mas nós podemos adorar a Deus o tempo todo.
Nós adoramos a Deus com aquilo, quando comemos, nós adoramos a Deus quando estamos no nosso trabalho, nós adoramos a Deus quando estamos com os nossos amigos, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons, e o tempo todo. Então nós adoramos com o nosso testemunho, nós adoramos com aquilo que falamos, nós adoramos com o nosso pensamento, nós adoramos a Deus quando nós tomamos a fechada no carro, e aí a gente fica bravo, mas você fala, graças a Deus, pelo menos não bateu. E se bateu, graças a Deus eu não me machuquei. E se me machuquei, graças a Deus, minha vida foi poupada. E se a vida foi tirada, irmãos, então nós estamos junto com Deus. Graças a Deus, estou junto com Ele. Paulo diz, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. E aí Paulo fala, dos dois lados eu me sinto como que puxado num cabo de guerra. Porque de um lado, eu quero estar com Cristo, que para mim é infinitamente melhor. Mas eu sei que por vocês, Paulo falando, né? Paulo podia falar isso. Por vocês, eu ainda vou ter que ficar aqui mais um tempo. Nós adoramos quando? Quando deve se adorar? O tempo todo. É no trabalho, é junto com os amigos, cuidando daquilo que falamos. Tinha uma musiquinha, eu não sei se eu já comentei com vocês aqui, eu comentei numa outra igreja que eu fui esses dias, uma musiquinha que eu cantava quando eu era criança, que dizia assim, ó, cuidado, olhinho, os mais da minha idade assim, para cima, vão lembrar, dos mais novos talvez não, cuidado o olhinho que vê, cuidado o boquinho que fala, cuidado o mãozinho que pega, o vosso Pai do céu está olhando para você. O Walter gosta, estou vendo ele dando risada, ele gosta dessas coisas. Ele gosta dessas coisas da APEC. Mas irmãos, a música é uma verdade. Porque naquilo que tocamos, naquilo que vemos, naquilo que falamos, até os nossos olhos, eu acho impressionante Jó. Jó é impressionante. É um personagem, é ímpar. Irmãos, acho que depois de Jesus, é com certeza. Depois de Jesus, o homem mais íntegro da terra foi Jó. E ele dizia assim, olha, eu fiz um voto com os meus olhos, como eu colocaria os meus olhos sobre uma donzela para pecar. E aí não tem muito a ver com o que eu vou falar aqui, mas eu preciso falar isso de Jó, né? O que me impressiona em Jó é que quando Deus o castigou, mesmo ele não merecendo, né, ali através daquela provação, o diabo castigando, mas com a permissão de Deus, Deus está no controle o tempo todo daquilo ali, Jó adorou a Deus. Então, eu acho que eu teria reclamado, mas Jó, quando perdeu tudo, ele rasgou suas vestes e disse, nu eu vim a este mundo e nu eu voltarei dele, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu fico com muita vergonha de Jó. De mim, né, perto de Jó. Mas voltando ao nosso texto. Quando se deve adorar? O tempo todo. No verso 8 e 10 nós encontramos também como se deve adorar. Irmãos, como se adora a Deus? Se adora a Deus com tudo o que temos. Foi dito aqui, né? Eu adoro com a forma que com a minha oferta, eu adoro com as músicas que eu canto, eu adoro com a oração que eu faço, eu adoro prestando atenção na mensagem que é pregada, eu adoro no meu trabalho, porque não é só aqui que adoramos não, irmãos, adoramos o tempo todo. E isso está, inclusive, por isso que eu gosto muito da nossa confissão de fé, ela diz que nós adoramos o tempo todo. E a Bíblia diz isso. Ela diz isso porque a Bíblia diz. Nós adoramos a Deus o tempo todo. Adoramos no nosso trabalho. Eu estava comentando com os alunos da sala de escola dominical hoje, dizendo assim, ó, às vezes a gente pensa, é uma mentirinha, porque se eu falar a verdade eu vou me complicar. Mas o pai da mentira é o diabo. E quando a gente mente uma mentirinha, nós estamos nos fazendo filhos do diabo. Ah, mas era tão inocente, filho do diabo. Nós adoramos a Deus com tudo que temos.
as criaturas lá, os seres viventes, adoravam a Deus, proclamando dia e de noite que Ele é santo, santo, santo. Irmãos, Deus, Ele é... Olha, o texto aqui, ele mostra que Deus, Ele é totalmente soberano. O texto mostra que Ele é totalmente majestoso. Totalmente majestoso. Olha a majestade do Deus, que é o único Deus, não existe outro, não existe um Deus menor, não existe um Deus pequeno, não existe um Deus igual, não existe outro Deus, Ele é único, Ele é o Deus. Não tem, Ele não é um Deus, Ele é o Deus. Ele é majestoso e Ele tem toda a autoridade, não tem dúvida disso. Mas o texto diz aqui 3 vezes, e não é a única vez que acontece isso. Ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Totalmente santo. Esse é o que... E veja, irmãos, João está olhando e ele está vendo. E ele sabe que Deus é santo, santo, santo. E ele ouve os animais dizendo que Ele é santo, santo, santo. E como é que os anciãos adoram? Eles adoram entregando tudo o que têm. Porque, irmãos, sabe como nós adoramos a Deus? Nós adoramos a Deus com a nossa vida. Nós adoramos a Deus aqui. Nós adoramos a Deus em todo momento. A nossa vida é uma vida de adoração. O tempo todo nós adoramos. Aí o texto vai dizer também assim, ó, por que se deve adorar a Deus? Bom, nós já vimos que nós devemos quem deve adorar a Deus? Todo ser que respira. E eu quero dizer uma coisa para vocês, tem gente que não quer adorar a Deus, que nega, que se volta contra Deus, rejeita, cerra o punho contra Ele. Mas a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Cristo e confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. E ao fazer isso, eles farão, adorando a Deus, todo joelho vai ter que se dobrar, querendo ou não, e confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao adorar ao Filho, eles estão adorando a Trindade, para a glória de Deus Pai. É o Espírito Santo que nos leva a hoje a fazer isso de boa vontade, mas um dia todos serão obrigados a adorá-lo. Quando? O tempo todo. Como? Com tudo que temos. Com o quê? Com tudo que temos. E por quê? Irmãos, porque quem se compara a Deus? Quem é semelhante a Ele? Quem pode se comparar a Deus? O próprio Deus diz isso. Quem pode se comparar a mim? Se você já leu o livro de Isaías, você vai ver que tem um momento que Jerusalém está cercada pelo exército da Assíria. O embaixador da Síria, um homem chamado Rabsaqué, ele chega nas muralhas e ele começa a exigir, ele lê uma carta de rendição para Jerusalém. E o rei da época, o rei Ezequias, ele fica muito aflito com aquilo. E se a gente ler os textos paralelos desse fato, vocês vão ver que ele chega a ficar doente, muito doente. Aquela passagem que ele está quase à beira da morte, ele é nessa época. Ele fica muito mal. E aí, Deus, ou melhor, Ezequias, ele clama a Deus, ele pede ajuda, pede para que as pessoas procurem Isaías para saber o que Deus vai fazer com relação a isso. Ele chega até a queimar a carta e falou, olha, Senhor, eu estou entregando a carta para o Senhor, porque a guerra não é comigo não, a guerra é com o Senhor. E Deus fala assim, olha, quem que é esse... eles tinham pedido ajuda, né? O Ezequias tinha pedido ajuda, Deus fala assim, ó, quem mandou você pedir ajuda? Você está pensando que esse Rabsaqué, a Síria está pensando que é quem? O Senaqueribe, né, que é o rei da Síria, está pensando que é quem? E vocês estão pedindo ajuda para cana quebrada? Ele fala assim, Deus fala assim, o que vocês vão me comparar comigo? As nações são como um pingo num balde. Aí Isaías ele fala assim,
Não, um pingo no balde é muita coisa ainda. É como uma poeira numa balança. Não, sabe de uma coisa? Poeira na balança é muita ainda, perto de Deus. É como nada. E aí, Isaías fala assim, sabe de uma coisa? É Deus falando através de Isaías. O nada ainda é muita coisa. É menos do que nada. Sabe de uma coisa? Não dá para comparar com Deus. Irmãos, você deve adorar a Deus porque Ele é o Senhor incomparável. Totalmente majestoso. E é isso que nós encontramos aqui. Só que tem um problema. Olha quanta coisa está entre João e Deus. Como que nós... Olha quanta coisa que há. É lógico que ali é uma visão espiritual, aquilo ali não é... João não está vendo fisicamente aquilo ali, é lógico que é uma visão, Deus está se representando ali numa forma humana, a gente chama isso de antropomorfismo, forma de homem, né? Deus é espírito, Ele não tem corpo, e Ele está vendo tudo aquilo ali, mas olha quanta coisa, tem um mar de vidro, tem raios e trovões, tem tochas de fogo, tem os tronos, tem os animais. Como que nós podemos nos achegar a Deus? Como que nós chegaríamos até... Olha quanta coisa nos separa de Deus. Lembra Deus falando? Através de Isaías mesmo. Porque o meu ouvido não está tapado para ouvir, nem minha mão encolhida para abençoar, nem os meus olhos fechados para não ver, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Como se achegar a Deus? Irmãos, não está aqui porque ia ficar muito grande a leitura, mas no capítulo 5... Deus apresenta um livro, e aí está lá como que nós nos achegamos a Deus, pelo Cordeiro. O escritor aos Hebreus diz, tendo pois ousadia de entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Jesus é o caminho. Sabe como nós podemos, esse Deus nos chama à adoração, sabe como nós podemos entrar na presença dEle em adoração? Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue derramado. O grupo de louvor estava cantando aqui, eu nunca saberei o preço. Irmãos, você não sabe, mas Jesus sabe quanto custou. E sabe quanto custou, irmãos? A gente não tem como calcular, mas foi o sangue do Deus onipotente. Foi isso que custou, para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos, a qualquer momento, e adorá-lo em espírito e em verdade. Se achegue a Deus, adore a Ele, porque todos devem adorar. Adore a Ele, porque Ele é todo o poder, com quem nós podemos comparar? E quando você olha para Deus, aqui na Bíblia, olhando aqui no relato, você fica com vontade de adorar. Porque quando você vê uma coisa bonita, você fala, nossa, que... Você já viu se vocês procurem na internet, né? Pássaro do paraíso. E quando tem as imagens na internet, é um pássaro, são vários pássaros do paraíso, eles são extremamente maravilhosos, e quando você olha e fala, acho que quando os europeus chegaram aqui e olharam esse pássaro, eles falaram assim, olha, eu acho que aqui o reino dos céus é aqui, porque esse pássaro não é desse mundo. Quando a gente olha coisas maravilhosas, não é, tá? Ele é desse mundo sim, tá bom? Fica com calma, é só o nome do pássaro, não é do paraíso mesmo. Mas Deus fez aquilo. Deus fez aquele pássaro. Quando você escuta uma música bonita, às vezes quando eu escuto alguns louvores, por exemplo, quando eu escuto Aleluia de Handel, bem cantado, eu falo, eu acho que é mais ou menos assim o louvor lá no céu. Porque é maravilhoso, e lá é melhor que aqui, né? Muito melhor, com certeza. Muito melhor. A gente fica maravilhado. Quando a gente lê essa passagem, a gente fica maravilhado. E a gente só pode fazer o quê? Adorar esse Deus. Com tudo que temos. Por quê? Porque Ele é totalmente glorioso, totalmente majestoso, totalmente santo, totalmente digno. Ninguém mais merece. E como, irmãos?
através do novo e vivo caminho. Jesus Cristo é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É através de Jesus que nós podemos adorar aquele que está sentado sobre o trono. E no final do livro de Apocalipse vai dizer que João vê de novo o trono e todo o universo foge, nada resiste, ele é totalmente branco, totalmente santo, e não achou lugar para nada no universo, porque o trono é totalmente incomparável. Nada mais existe diante dele, nada mais resiste diante dele. Melhor assim. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. E esse Deus que nós servimos veio até nós, tabernaculou conosco através de Jesus Cristo. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, agora novamente, para uma nova vida, uma vida que o glorifica. Viva essa vida, para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Ah, Pai, quem somos nós? Quem somos nós para poder entrar diante da Tua presença? Se não fosse a Tua misericórdia, a Tua benignidade, a Tua bondade, o sacrifício que o Senhor fez entregando o Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, para que por esse caminho nós pudéssemos, ó Pai, chegar até a Ti e Te adorar. E que coisa gloriosa e majestosa, que alegria, que satisfação, que gozo, que alegria, que paz. Que coisa majestosa e gloriosa é poder Te adorar. Pai, que esse seja um anseio da nossa alma sempre, o tempo todo. Crie em nós, Pai, esse desejo, e que nós anelemos por cada dia Te adorar a cada momento, e ter desejo, ânsia e vontade, sede, como a corça, Pai, que suspira pelas águas. Que suspiremos, Pai, por estar na Tua presença, no Teu átrio. E no domingo, Pai, reunimos aqui, desejosos, sedentos de ouvir a Tua voz, e saímos daqui alimentados e satisfeitos sempre, Pai, como o Senhor tem nos sustentado. Que haja sede em nós da Tua presença. É o que nós Te pedimos no nome santo de Jesus, Teu Filho, Senhor nosso, Senhor da igreja. Amém, Pai.